Olha só, o hacker Welton Ferreira Nunes Júnior, uma das 5 pessoas condenadas pela justiça por extorquir dinheiro do padre Robson Oliveira, disse em depoimento que e-mails e imagens usados na chantagem foram criados de dentro da delegacia quando estava preso. Ele contou ainda que o delegado responsável pela investigação do caso na época consentiu esse procedimento e, após a montagem do material, teria cobrado dele R$ 165 mil. O delegado disse que não ia comentar o assunto. A Polícia Civil informou que a Corregedoria apura o caso. Já a defesa do padre Robson afirmou que o fato somente reafirma que todo o conteúdo das mensagens mencionadas é falso. A polícia está envolvida aí também, coronel? É possível. Não é impossível, não. Eu espero que não esteja, mas é possível, sim. E esse caso do padre Robson, a gente já sabia que seria um caso grande, porque tem repercussão internacional, porque envolve uma das maiores igrejas do mundo, né? Se não a maior. E essa repercussão, o efeito, né, desses acontecimentos, a gente tem visto aí, tem sido desastroso. E, infelizmente, mais essa denúncia agora, envolvendo a outra instituição, que é a Polícia Civil. Eu, como disse... Com acusação a vários policiais e até a delegado, né? E até delegado, que era o responsável pela investigação. Então, assim, eu não duvido que isso aconteça, né? O ser humano, infelizmente, é fraco e é falho, mas eu espero, sinceramente, para o bem das instituições e para o bem das pessoas envolvidas, eu espero que não seja verdade. O processo de extorsão ao padre originou a Operação Vendilhões, deflagrada pelo Ministério Público para apurar desvios de doações feitas por fiéis à FIP, que é a Associação Filhos do Pai Eterno, que é responsável pelo Santuário Basílica de Trindade. Fundador e presidente da entidade, o padre Robson se afastou das funções temporariamente e ele nega qualquer irregularidade. Interessante nesta operação Vendilhões, ela foi deflagrada, embora tivesse autorização desde o mês de março deste ano, mas como o pessoal a turma lá do GAECO, do Ministério Público, disse, né, em função da pandemia, só foi deflagrada agora sexta-feira da semana passada, dia 21, mas teve uma situação que me chamou a atenção. Na sexta-feira, a Arquidiocese Metropolitana emitiu nota dizendo que respeitava o Ministério Público, respeitava a Justiça, mas que preferiria aguardar os desdobramentos. Ou seja, foi uma nota colocando interrogação na operação. Foi polida a nota, vamos assim dizer, né? Já no sábado veio outra nota, não só da Arquidiocese, mas a Congregação do Santíssimo Redentor, né, que reúne os redentoristas, a ala da Igreja Católica que conduz a Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, dizendo do afastamento do padre Robson e inclusive a substituição dele por outro padre, né? O que se comenta nos bastidores é que teve interferência do Vaticano e muito possivelmente deve ter tido mesmo, né? Agora, chama a atenção que as denúncias dessas questões lá da FIP, elas não chegaram à polícia agora, nem ao Ministério Público agora, tanto é que a operação está autorizada desde março e, como disse aqui, como está aqui na manchete do jornal O Hoje desta quinta-feira, que o padre Robson já tinha sido denunciado ao Vaticano, né? O Vaticano já teria conhecimento das denúncias de desvios de dinheiro. Coronel Viveiros. É preciso entender que lidar com a Igreja Católica não é lidar com qualquer igreja. Há uma diferença tremenda, extraordinária aí, fora do campo espiritual, do campo natural, que é o fato de a Igreja Católica representar uma nação. Então, cada padre, cada membro da igreja, ele é representante de uma nação estrangeira de dentro do Brasil, né? Que é o nosso modelo aqui, o exemplo que nós estamos usando. Então, eu acredito, sinceramente, que a igreja, de fato, sabia. Não aconteceria uma operação dentro das
em instalações de qualquer igreja católica no Brasil, sem que o Vaticano, sem que o arcebispo tomasse conhecimento. Eu tenho visto aí as manifestações do arcebispo de Goiânia a respeito dessa operação, e de fato ele tem sido muito polido, e é natural que seja, é próprio dos bispos, né, agirem assim, mas também deixa entrever que ele sabia mais do que ele está dizendo. Aliás, ele sabia não, ele sabe mais do que está dizendo, com certeza. Ele tinha conhecimento. E outra coisa também, Murilo, que me parece ser muito real, a Igreja Católica já estava tomando algumas medidas, me parece. Assim, pelo que a gente antevê, no que está sendo dito, a Igreja já estava fazendo a sua própria investigação. É um processo mais lento, realmente, não são profissionais da área, mas eu entendi, pelo que eu ouvi, pelo que foi dito, pelas manifestações públicas aí da Arquidiocese de Goiânia, a gente vê que eles já estavam, já tinham conhecimento e tomavam algumas medidas. Agora, a demora do Ministério Público pode sim ser por conta da pandemia, não duvido que seja, mas eu também acredito que eles estavam buscando mais segurança, porque, como eu disse, era uma operação dentro de uma representação de uma nação estrangeira e não seria feita de qualquer jeito. Então, eu penso que o Ministério Público estava buscando mais segurança para fazer essa operação. 7h56, o Renato aqui pelo nosso WhatsApp faz uma pergunta interessantíssima, é a pergunta que não quer calar. Bom dia, Murilo, se as acusações são falsas, por que o padre pagou a chantagem? A alegação dele é que não queria sofrer os desgastes, né? Mas muita coisa ainda vai ter que ser investigada nisso. Então a alegação não é de que são falsas, é que não queria sofrer desgaste. Acho que ele não admitiu que são verdadeiras, são? Não, ele não admitiu, mas ele disse que o fato de ter pago foi por conta dos desgastes que sofreria e que ele achava que isso poderia, inclusive, inviabilizar a sua carreira. Tá. Aqui o Jornal Popular de hoje traz em sua manchete principal que a FIP fez 12 pesquisas em busca de ouro e granito. Recentemente, final de 18, né? Que começou a denúncia lá contra o médium lá de Abadia, né? O João de Deus, considerado, conhecido como João de Deus. Entre as várias entranhas, entre as várias atividades do médium João de Deus, estava a mineração também, né? Mexia com mina de ouro, e agora a FIP também, que segundo a investigação, também trabalha com busca de ouro e granito. Que coincidência, hein? Que coincidência. Ou não é tão coincidência assim? Né? Algumas atividades que são mais fáceis de se lavar dinheiro. Isso é uma realidade. Quem lida com o crime, quem lida com a justiça, sabe que algumas atividades são particularmente queridas aí para quem lida com lavagem de dinheiro. Então, realmente é uma situação que levanta muita suspeita e coloca aí em xeque mais essa questão aí nas denúncias diversas que existem aí contra essa entidade, contra os representantes dessa entidade. Aqui no nosso WhatsApp, o Natan pergunta: quais são as acusações sobre o padre de Trindade? Olha só, o padre é suspeito de apropriação indébita, falsificação de documentos, sonegação fiscal, associação criminosa e lavagem de dinheiro. E quando a Suelen coloca suspeito, é muito bem colocado, porque o jornalismo profissional, ele determina isso, né? Até agora não há nenhuma condenação, né? Nem foi a julgamento ainda, né? É uma investigação do Ministério Público, que tem autoridade para isso, e quando concluírem as investigações, o rito o Ministério Público vai apresentar a conclusão das investigações, as denúncias, à Justiça. A Justiça vai dizer se vai dar andamento ou não no processo. Ainda tem tudo isso. É por isso, Murilo, que eu sempre pareço ser reticente aqui quando eu falo que eu não gosto de jogar pedra em ninguém antes da hora. Quem me acompanha aí sabe que historicamente, desde 2000,
que eu venho batendo na tecla de que o inquérito policial é uma peça obsoleta, é uma peça ultrapassada. Na minha visão, ela já está superada. O Brasil é um dos poucos países, me parece que 6 ou 7 países do mundo que ainda tem a existência de inquérito. O inquérito é falho, o inquérito é uma das peças que faz o processo judicial ser lento. Então, eu acho que a gente tinha que superar isso. Nós estamos patinando e patinando no século passado. Então, nós tínhamos que fugir disso. O inquérito não é o suficiente para a gente acusar ninguém. Então, nós temos que esperar, ter paciência. Quando eu digo aqui que eu não vou acusar, que a gente tem, foi o caso do Baldi e outros casos que nós narramos aqui, eu sempre digo, olha, ele tem que se defender, ele tem oportunidade de se defender, porque eu conheço o que é o inquérito, eu vivi fazendo inquérito na minha carreira, e o inquérito não é a melhor peça para você acusar nem apontar o dedo para ninguém. É preciso esperar a fase processual, e essa fase ainda não chegou. Então vamos esperar para que a gente fale alguma coisa com mais certeza. Inclusive, na Operação Vendilhões, o Ministério Público pediu a prisão do padre Robson Oliveira, só que esse pedido foi negado pela juíza Placidina Pires, que recebeu o pedido do Ministério Público e obviamente negou, alegando que é um líder religioso, com bons antecedentes e com residência fixa aqui na região metropolitana, né?